Salve, salve, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz histórias inspiradoras para você. E para a gente continuar inspirando cada vez mais pessoas, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e curta e ative as notificações, porque juntos somos muito mais fortes. E hoje, para brilhantar o nosso canal e trazer luz ao nosso conhecimento, a gente trouxe uma pessoa muito importante dentro da política nacional. O nosso convidado, ele é natural de Vila Velha, Espírito Santo. Ele foi presidente do Sindicato dos Ferroviários do Rio de Janeiro. Ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ele foi presidente da CUT Rio de Janeiro e também foi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1991 a 2011. O canal TQSP Tinha Que Ser Preto, com toda a felicidade e orgulhosamente recebe Carlos Augusto Alves Santana, ou simplesmente Carlos Santana. Meu querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço o convite de vocês. Num momento tão importante que o canal tenta transmitir um pouco a nossa história que poucas pessoas conhecem. Eu acho que isso é extremamente a gente ter esse feedback, essa discussão, porque eu acho que esclarece muitas coisas e, ao mesmo tempo, incentiva essa garotada, incentiva essas pessoas, entendeu? Para vocês estão lidando com pessoas que têm a mesma origem de vocês, têm a mesma dificuldade, mas que muitos só conhecem porque ou por causa de campanha política ou por causa do movimento sindical, entendeu? Isso, aquilo, outro, mas não tem essa relação. Então, estou satisfeito, estou à vontade, o que você quiser perguntar, tu pode procurar, entendeu? Para a gente poder, entendeu, tirar todas as dúvidas. E eu quero agradecer e quero pedir às pessoas que assinem o canal. Eu acho que é esse que é o trabalho que nós estamos precisando. É irmão de raça, entendeu? É um irmão, entendeu, que está aí tentando transmitir, tentando dar a sua contribuição, entendeu, na sociedade brasileira, que eu acho que é isso. Cada um pode contribuir de uma forma. Eu aprendi ao longo do tempo. Tem pessoas que vão para o front, tem pessoas que ficam mais no meio, tem pessoas que, entendeu, que cada um faz uma atividade. Eu tenho um irmão que mora lá em cima do Parque São Pedro, que é diácono na igreja, e de 15 em 15 dias ele faz a parte dele. Sai ele, a esposa e a filha vão para o centro de Bangu entregar comida, entendeu? Fazem lá, entendeu? Esse trabalho, eu ajudo um pouco, outro ajuda, cada um, e vai lá, entendeu? E faz trabalho. É a contribuição que ele está dando. Uma pessoa extrema, ele está se aposentando agora, é um guarda municipal, e é a forma dele que ele tem de contribuir, entendeu? Para a gente dar um nível de consciência à sociedade, porque não basta só dar de comida, você tem que também explicar por que da miséria, por que da fome, entendeu? Todo esse processo, entendeu? Acho que isso que é extremamente importante. Então, estou aí à tua disposição. Exato. E eu acho que uma das grandes dificuldades para nós negros, né, é o espelho, né? É olhar e se ver. E durante muito tempo, isso aconteceu comigo, né? Eu olhava e não me enxergava, não me via, e me inspirava em outras pessoas que não me representavam. E levou algum tempo, melhor, levou bastante tempo para eu compreender que aquelas pessoas não me representavam. Elas não poderiam falar por mim, né? E a gente está vivendo um momento muito importante, né? Que é um momento que agora, mesmo com muitas dificuldades, agora a gente tem voz. A gente consegue falar. A gente não precisa mais que os outros falem por nós, né? Então a gente tem vários canais, né? E o canal TQSP, eu estou usando ele para ser mais uma ferramenta para dar voz à nossa luta, à nossa batalha, e mais ainda,
exatamente mostrar que nós temos representações em vários setores. Então, a gente quer mostrar essas representações, essas pessoas que lutam por nós, e que as pessoas não conheçam apenas a luta, mas conheçam também intimamente esses lutadores, porque eles são seres humanos, né? E a função do canal é mostrar o lutador, mas a parte humanizada desse lutador, para que a gente conheça. E dessa maneira que eu vou começar com você, meu querido. Querendo saber quem é Carlos Augusto Alves Santana. Carlos Augusto Alves Santana, na semana que vem, vai fazer 60 anos de idade, dia Os 25 de parabéns maio. antecipados. Sou capixaba de nascimento. Cheguei com a minha família no Rio de Janeiro e com 7 anos de idade, em 68, vindo de um trem da Leopoldina, entendeu? Vindo do trem da Leopoldina, Cachoeiro faz a baldeação, eu pego o trem de aço, e meu pai, operário de construção civil, minha mãe, uma lavadeira, e meu pai veio para trabalhar no estaleiro Mauá. Meu pai era pintor e ele trabalhava numa empreiteira, a Cristiane News, que virou hoje a empresa Carioca Engenharia. E eles tinham pego um contrato no estaleiro Mauá, em Niterói, e meu pai aproveitou a chance, vamos todo mundo para o Rio. E era o sonho da minha mãe também vir, se estabelecer, sair. E veio naquele momento, nós viemos para cá, com eu e mais 4 irmãos, havemos 5, e fomos morar no Barata. Fomos morar no Barata, ali em Realengo, lá perto Realengo. do... E aí, ali foi na Rua Sul, depois na Rua Iguaçu. Fui estudar ali no colégio Paulo Gissone, tem um colégio lá no Paulo Gissone, e depois fui para uma escola, era um colégio particular, uma bolsa, fui para lá. Depois eu fui para a escola pública Paulo Maranhão, também ali na Estrada do Governo, ali em Realengo. Ali nós se mudamos e fomos para Realengo, mas ali na Rua Ariró, perto daí, mais ali atrás do SASI, na Rua Manaus, atrás do SASI, na Rua da Manaus. Ali foi a minha grande infância. Ali foi morava numa avenida e tinha uma rua pequena e todas as famílias eram acima de 5, 6 filhos, e aí era tudo, né? A gente jogava bola, é o primeiro time da gente que a gente tem, fazíamos carreto na feira, na rua tinha mais de 10 carreteiros, a gente fazia feira quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta-feira era lá no MIT do outro lado, sexta-feira era em Magalhães de Baixo, sábado na Capitão Teixeira e domingo ali no coletivo em Realengo, e a gente convivia. Dali a gente convivia muito, porque eu estudava na Baronesa de Savera e a grande maioria da criançada da Baronesa de Savera morava na favela da Vintém. Então, eu também acabava a gente tendo uma relação muito forte com a favela. Estou em Padre Miguel, ali no Ponto Chique, né? Porque eu sempre quer me encontrar, vai no Ponto Chique, ali na joalheria do Matias. Eu sempre estou ali, entendeu? Chego lá 10 horas, fico até umas 2 horas da tarde, entendeu? Fico ali conversando com o pessoal, entendeu? Da adolescência, entendeu? A garotada, e a gente fica sempre ali confrontando ideia, discutindo política, o que aconteceu, o que não aconteceu. E sempre encontro. Passa um lá de Realengo, pô, entendeu? E tal. Meu apelido lá era Gordo, entendeu? Como é que é Gordo? Eles não esquecem, parará, essas coisas todas. E a gente sempre troca ideia. E tinha um clube chamado Jaú, entendeu? A gente ia no Jaú, e de vez em quando tinha o CRI, a gente ia no CRI, entendeu? Ou no Grêmio, entendeu? Lá de Realengo. De Realengo? O Grêmio de Realengo. Então, a gente, assim, era um negócio assim que incrível. A gente fazia o nosso carreto, aí comprava pano, minha mãe fazia roupa, aí ia fazer minha calça, entendeu? Tal, aquele black grandão, a gente com 13 anos com black grandão, entendeu? Então, isso ajudou a formar
essa questão racial. Eu acho que isso assim foi muito importante para mim ver essa unidade dos negros a partir da música, né? A gente começar e a gente conseguia ter identidade, coisa que a gente, como você mesmo falou, nós negros a gente acaba não assumindo a identidade nossa, a gente acaba assumindo uma identidade de outro, a identidade do branco, entendeu? E isso é ruim. E o movimento black não, o movimento black levantou a nossa autoestima e a gente não plena ditadura militar, né? Entendeu? Levantou a nossa autoestima e foi importante que a gente ali começou a desenvolver. Aí depois dali eu saí de Realengo, fui para Bangu, no Parque São Pedro. Eu cheguei no Parque São Pedro com 13 para 14 anos de idade. Aí sempre trabalhando também, porque aí nós já não era mais 5, nós éramos 9, entendeu? Era 9, não era 9 dentro de casa. E aí, aonde você mora hoje aí, era campo de futebol, dessas áreas aí, toda campo de futebol. E dia de sábado e domingo eu ia vender laranja nos campos de futebol. Eu e meu irmão, que hoje é reserva, que é da oficial da reserva da aeronáutica. Aí meu irmão era muito magrinho e eu levava o carrinho cheio, né, de laranja e tal, botava lá, e aí ele ficava descascando, entendeu? Ficava descascando, então na volta que ele trazia o carrinho vazio. Mas a minha função, a parte mais pesada era sempre minha, era levar o pesada carrinho sempre cheio. minha, entendeu? Internamente. Então, eu levava o carrinho cheio e ele levava o carrinho vazio. Entendeu? Então, a gente passou vários anos fazendo esse trabalho e eu tive a felicidade de entrar para o concurso, uma coisa que falta hoje para essa garotada, que eu entrei no Senai da Rede Ferroviária Federal. E meu irmão, que tem uma diferença de idade muito pouca minha, de 1 ano, o meu irmão entrou no Senai da Aeronáutica, lá no Campo dos Afonso, e eu engenho de dentro, na Escola Silva Freire. E segui minha vida profissional. Entrei com 15 anos de idade, fui fazer metalurgia, virei metalúrgico, e com 18 anos eu tive a felicidade de ser empregado, de me empregarem como ferroviário. Eu nem cheguei a ir para o quartel nem nada, porque eu já tinha uma carta de representação. Da turma dos 42, eu fui o primeiro colocado. Entendeu? E eu, com 18 anos, já era profissional. E meu irmão, lá na aeronáutica, meu irmão não quis ir para a Varig, porque ele já tinha. A Varig queria contratar aquela turma dele. Meu irmão era instrumentista de avião. Aí meu irmão quis ser militar e dali ele já ficou já na aeronáutica e fez sua carreira internamente lá. E eu fiquei na rede ferroviária. Eu me lembro que, quando eu entrei, eu não tinha nenhum documento de maioridade, porque eu estava esperando o atestado de reservista, porque eu também podia servir. Mas aí, como é que eu ia seguir a carreira militar, se eu já tinha algo aqui garantido? Um montão de irmão, entendeu? Um montão de irmão, um salário muito acima do mercado, uma empresa estatal de nome, e aí você sabia que podia ficar ali, se aposentar, entendeu? O resto da vida. Então, isso fez com que eu ficasse na Rede Ferroviária Federal, mas sempre fui uma pessoa que sempre busquei compreender as lutas, e nunca tive preguiça de estudar, né? Com base nisso que você está falando, então o teu interesse pelas lutas, né, generalizando, independente de ser política, ela começou na rede ferroviária? Começou Ou na seja, rede o teu ingresso na política começou na rede? Começou na rede ferroviária. Como é que começou na rede ferroviária? Que tem aí, que é um negócio assim, tem uma história. A rede ferroviária e os ferroviários são uma categoria de luta. A rede ferroviária sempre teve deputado federal eleito por eles. Chega um ponto que, se você olhar na CLT, tem artigo específico só para os ferroviários. Então, a primeira caixa de benefício foi dos ferroviários, e tudo na luta. Não tem esse negócio que alguém deu, ninguém deu nada para os ferroviários. E eu convivi com essa história. Então, eu convivi
com esses velhos ferroviários que tinham 40 anos de casa, que era funcionário público federal, que não podiam ser mandados embora, eles não eram CLT. Entendeu? Então, eles diziam assim, ó, daqui nós não vamos sair, a gente só sai daqui quando dá um prêmio para nós. E aí eles iam ficando. E aí o que acontece? Aí, quando a gente parava 2 horas da tarde para tomar um café, e aí eles acabavam, a gente acabava conversando e tal, eu muito curioso, eles começavam a falar, assim, só para dar um exemplo, a oficina de engenho de dentro, hoje, quando tem ali, quando você pega o trem, você olha para aquela oficina ali tinha 5.000 homens trabalhando ali dentro. 5.000 homens. Aí eles contam, ó, em 64, o Exército entrou aqui dentro, eles pegavam as pessoas aqui dentro. Entendeu? Então, eles contando isso, não era a história de livro, mas a história do cara, do operário, do negro que estava ali dentro, entendeu? Daquele operário que estava ali dentro, que viu a luta, que viu a perseguição, que tinha que ajudar companheiros que foram presos, eles ajudavam as famílias. Todo mês faziam vaquinha entre eles para ajudar a família. Então, eu vou convivendo com isso, com os caras, eu vou convivendo com essa ideia. Com essas E lutas, isso, né? com todos eles. E com isso, eu vou vendo as injustiças que acontecem. Eu vou vendo as injustiças que acontecem internamente, entender essas coisas todas. E aí, na oficina, a gente já ia dando... Participava da CIPA, participava dos movimentos. Chegou um momento... Teve uma vez que o nosso restaurante, a comida estava ruim, nós paramos tudo, entendeu? A garotada, os velhos só ficavam rindo da gente, a gente parou tudo, ó, ninguém trabalha, parará, essas coisas todas. Aí, um belo dia, a direção do sindicato vai na nossa oficina e quer escolher um delegado sindical. E aí o pessoal, não, bota o Carlos aí, porque é o único cara que fala essas coisas todas. Aí um velho, me lembro um velho chamado Jim. Esse velho, esse companheiro, ele vinha lá de Cachoeiro de Macacu. Ele era da oficina da rede ferroviária em Niterói, a oficina de Niterói acabou e ele vem para Engenho de Dentro. Esse velho me pega aqui assim e fala, garoto, o que você defende é muito bom, mas não é só hora, não. Se você for para o sindicato agora, esses caras vão te entregar e você vai perder o emprego que você tem. Aí eu falei assim, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, sabe por quê? Eu não vou lá no sindicato, não. Aí passou um mês, passou 2 e tal, aí voltaram lá e falaram, não quero porque eu estou estudando, entendeu? Essas coisas todas, e aí eu não vou ter tempo para me dedicar, e minha finalidade era o estudo e tal, e eu estava estudando realmente. Mas muita orientação mais política desse velho, entendeu? E isso foi importantíssimo para mim. E aí, o que a gente fez? Porque a questão da rede, da minha idade, ela entrelaça com a fundação do Partido dos Trabalhadores do PT. Entendeu? Entrelaça, então é muito junto. E naquele exato momento a gente começa, pelo teatro, começa a conhecer gente que está fundando esse Partido dos Trabalhadores. Eu digo assim, mas eu, como já lia muito, eu tinha virado um marxista. E, um marxista tem que ir para o Partido Comunista. Aí as pessoas, não, nós estamos criando um partido, entendeu? Que é onde quem vai ser a referência vai ser os operários, essas coisas todas e tal. Pum. E meu pai, é engraçado, que meu pai era brisolista roxo mesmo. Eu me lembro que meu pai ficou triste no dia quando eu falei para ele que a gente ia fundar um partido e o Brizola estava vindo do exílio. E aí eles disseram, como vocês não vão acompanhar o Brizola? Eu falei, não, nós vamos criar o nosso partido, entendeu? O Partido dos Trabalhadores, com outra concepção e tal, parará. E aí, para deixar o velho feliz, o Brizola teve num Bangu Clube, né, fazendo um ato, aí eu levei meu pai lá, entendeu? Fui junto com ele, entendeu? Essas coisas todas. Eu até hoje tenho uma relação muito forte com os netos do Brizola, né? Entendeu? Até hoje a gente entendeu muito por causa da figura do meu pai, entendeu? Que acompanhou toda a luta. Meu pai tinha maior orgulho do Brizola, que tem uma história de luta, de organização da sociedade brasileira que é enorme. Poucas pessoas... É triste a garotada não ter acesso às informações quem foi o Brizola realmente. E aí a gente criou o Partido dos Trabalhadores, e aí, com o Partido dos Trabalhadores, montando em cada município, a gente fala assim, vamos criar uma oposição forte na rede ferroviária, uma oposição sindical. E aí, o que acontece? A gente utiliza a estrutura do Partido dos Trabalhadores, porque a nossa
base ferroviária não é como uma fábrica, a nossa base é por linha. Por linha. Então, a linha da Central do Brasil, o que ela vai? Ela ia até Belo Horizonte, Roosevelt em São Paulo e o Rio de Janeiro, da parte cá. Só não, entendeu? Niterói, que era da Leopoldina, da antiga Leopoldina. Pô, como é que a gente ia cobrir um negócio desse? Então, a estrutura que tinha nos municípios do Partido dos Trabalhadores, a gente foi descobrindo onde tinha ferroviário, indo para o Partido dos Trabalhadores. A gente monta um movimento chamado Movimento de União e Ação Ferroviária, MUF, Movimento de União Ferroviária, MUF. E a gente começa a fazer material, começa a fazer isso, aquilo, outro, uma forma organizando essas coisas todas. E chega a campanha salarial de 85, aí se reúne todo mundo e aí o pessoal fala que só, a gente tem que tirar uma pessoa para poder falar em nome do nosso nome, em nosso nome, nas assembleias. Quem é a pessoa? Sou eu. Por quê? Não é porque eu era o melhor orador, que não era, não. Mas é porque, como metalúrgico, se eles mandassem embora, eu teria como arrumar emprego em outro lugar. Ou ia para o estaleiro, ou ia para qualquer coisa dessa aí da vida. Mas a grande maioria era o que? Era maquinista, agente de estação, profissões estritamente ferroviárias. Se esses companheiros fossem mandados embora, teriam muita dificuldade de arrumar um emprego. E aí eu fui para as assembleias, comecei a falar e tal, parará, e o movimento foi crescendo. Aí, no final de 85, a gente tem eleição, e aí nós somos eleitos. Entendeu? E eu fico... naquela época, eu estava fazendo o curso de Direito, e eu não queria ser presidente do sindicato, eu queria acabar meu curso de Direito. Eu fazia lá na Moacir Bastos, e aí eu falei assim, poxa... Aí fizeram um acordo comigo, falaram, não, você fica só uma gestão, 3 anos, e depois você vai acabar teu curso, essas coisas todas e tal. Eu falei, tá legal. Aí não adiantou, né? Aí não adiantou, porque quando você chega lá, você vê a importância que tem o movimento sindical, entendeu? A importância que é da questão da luta, da organização. Eu, novão, com 25 anos de idade, pô, num casco, viajando esse estado todo, entendeu? Fazendo reunião e tal, e a gente decreta um movimento em maio, que era a nossa data, continua até hoje. Em maio, a gente decreta uma paralisação, depois de 64, a primeira paralisação, em 86. Ninguém acreditava. Que a gente era tudo novo, né? Que a categoria ferroviária é uma categoria velha, né? Então, o cara, você pegava cara de 40 anos de casa. Pô, é um negócio, então, a gente novo, eu com 25, eu usava uma barbona grandona, para quê? Para mim ficar mais velho. Porque como é que eu ia falar com os caras que, pô, aí dizer, esse fedelho vem para cá falar com a gente aqui, pô, entendeu? Essas coisas. Então, eu usava uma barba, entendeu? Para tentar, entendeu? Essas coisas. E a gente parou. E a coisa mais linda para mim, que eu não esqueço até hoje, é você ver os velhos ferroviários saindo de vários lugares do Rio de Janeiro. Chegou gente de Campos, já com uma certa idade, os filhos eram obrigados a botar num carro e trazer no centro da cidade para apertar a nossa mão, porque um chegava e dizia, agora eu posso morrer, já vi a ferrovia parado de novo. Para você ver a importância que tem essa categoria, a importância da consciência operária, entendeu? A consciência operária era um negócio muito forte nessa categoria. E, paralelo a isso, nós temos uma referência racial. É uma categoria que aqui na região sudeste, especificamente Minas e Rio de Janeiro, não São Paulo, porque São Paulo acabou pegando os imigrantes italianos, mas aqui é um contingente de negro muito forte, entendeu? Muito forte. A rede ferroviária tem um papel da luta dos negros que é um negócio muito... só para você ver, no Senai, onde eu estudei, tinha assim, mais de 10 professores negros. Onde você encontra isso? O cara que saiu de dentro da oficina e virou professor. Entendeu? Então, você foi estudando e viraram professores. Então, você tinha, entendeu? Essa consciência racial. A maior liderança nossa, que era o Demitóceres Batista, o Batistinha foi deputado federal, ficou 3 anos preso na Ilha Grande.
em 64, para você ver como. Entendeu? Então, é uma categoria que, porra. Então, quando a gente vai para, a gente, entendeu? Vem esses velhos do Brasil, daqui do Rio de Janeiro todo, falar com a gente, porra, é um negócio assim emocionante. E aí, a rede ferroviária ela vai ser a minha formação política. Isso. Ela vai ser minha formação, ela vai ser minha formação política, e isso vai me ajudar. E aí, um belo dia, o pessoal diz assim: a gente quer você deputado federal. Eu digo, porra, meu amigo, não nasci para isso, não, bicho. Eu não quero. Porra, esse é meu último mandato aqui. Para você ver, eu já estava no terceiro mandato do presidente do sindicato. Esse é meu último mandato, eu não quero mais, eu vou voltar a estudar. Não, a gente precisa de ter um representante, precisa disso, aquilo, outro. E tudo bem, vamos aceitar. E com base nisso, né, que você acabou de falar, você chegou na Câmara, né? E como é que foi esse processo lá, né? Porque você chegou numa época, hoje, de repente, isso melhorou um pouquinho, esse quantitativo, mas você chegou num momento em que era uma Câmara praticamente branca. Não, E isso como que é que era isso, cara? Eu chego. O que acontece isso? Quando eu chego lá, no primeiro momento, eu não trabalho a questão racial. Aham. Eu vou trabalhar muito a questão sindical. Sindical dos Então, a ferroviários. questão sindical, o nosso mandato acaba sendo uma referência, e também das outras categorias. Daqui a pouco vem o pessoal da construção naval, o pessoal de porto. Então, vou lidar com essa questão toda. Vou lidar com essa questão toda. Vou lidar com essa questão operária internamente. E aí eu descubro, eu tinha uma relação com o que foi deputado e depois senador Abdias do Nascimento. O Abdias, ele até minha tese de doutorado eu falo sobre ele. O Abdias, ele assumiu no Senado, né? Ele era suplente, assumiu. Ele era suplente do Darcy Ribeiro, quando o Darcy Ribeiro morre, e aí ele assume. E aí o Abdias ficava para mim: pô, você é muito sindicalista, você não fala da raça, você não fala isso. Eu fico vendo o teu discurso lá, entendeu? Você só sabe brigar para isso, sabe? Mas você não fala da raça. Aí um belo dia ele manda um montão de livro para mim, né? Eu começo a ler e tal, entendeu? E daqui a pouco eu começo introduzindo, discutindo, entendeu? Paulatinamente a questão racial. E aí a gente vai ter os embates. Aí é que os embates, a questão racial é uma coisa tão forte que na questão da luta dos operários, o cara discorda, mas não vai contrapor. Mas na questão racial, eles vão te contrapor. Meu amigo. Primeiro, eles tentam discutir que não há racismo no Brasil. Isso. Não. Se você está aqui, você é um negro, está aqui. Se tivesse racismo, você não estava aqui. Eu digo assim: quantos por cento nós somos aqui dentro? Se nós somos mais 60% da sociedade brasileira, nós não somos 4% aqui dentro na época. Então, como é que pode um negócio desse? Isso é racismo, chamado racismo estrutural. Como é que o negro vai disputar uma eleição com vocês, numa sociedade ainda que não tem um nível de consciência ainda muito forte, que acaba, muitas das vezes, pela questão da miséria, vendendo o seu voto? Quando o cara aceita um churrasco, um jogo de camisa, ele está vendendo o voto dele. Ele não tem essa consciência, porque os brancos fizeram isso. Não deixam o negro ou o cara pobre ter um nível de consciência. Então, para isso, na época das eleições, ele votar por quem paga melhor para ele. Então, por isso que a gente vê, na época da eleição, um montão de gente na rua, fazendo boca de urna, isso, aquilo, outro, para ganhar alguma coisa, porque quando está, é porque está miserável. É verdade. Não tem esse negócio. É miserável. Não tem, porque quem entende um pouquinho não vai se vender por uma coisa dessa. Não vai. E aí, depois quer reclamar do deputado. Mas o cara te pagou, amigo. Você não está ali por ideologia, você está ali como uma mercadoria. Você não quis saber qual era a proposta dele. Não se preocupou com a proposta do político. Você não é capaz de discutir a proposta dele, o que você está fazendo ali, se você vai ter condições, depois de cobrar, acompanhar o voto. Hoje nós tivemos eleições para vereador. Pergunta às pessoas que votaram quem
quem sabe do voto do seu vereador na questão agora do aumento da previdência do funcionário público municipal na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De repente, você está convivendo com um vereador que votou contra um parente teu, uma pessoa que é amiga, que é funcionário público, que agora foi para 14% para pagar. Saiu de 11%, foi para 14%. Entendeu? Então, e isso é uma dificuldade. Então, por isso, e as pessoas acham que todo mundo é igual. Não é igual, tem diferença, tem proposta. Eu sempre digo, a gente pode ter uma amizade, pode ser um amigo, mas na política não existe amigo. A política existe ideologia, existe compromisso. É isso que a gente tem que verificar. Você pode conviver, eu sou uma pessoa que, ainda mais aqui na Zona Oeste, eu tenho um trânsito com todo mundo e tal, converso com todo mundo, mas, na hora H, todo mundo sabe o que eu defendo. Não adianta, entendeu? Não adianta, eu posso estar com uma pessoa, um liberal, entendeu? Mas todo mundo sabe que eu tenho outra concepção. Eu trabalho com outra concepção. Trabalho com a concepção de classe e de raça na minha cabeça. Então, para mim, eu vou estar, entendeu? Então, não vou alimentar isso para dizer que todos não são igual, não. Igual. Assim, só vou dar só um exemplo para você. Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu podia perguntar, Santana, o que tu acha que tem que fazer com essa questão da pandemia? Sabe o que eu tenho que fazer? No mínimo, de imediato, voltar aos restaurantes populares. Voltar aos restaurantes populares. Porque a massa está com fome. Porque a gente está fazendo campanha de solidariedade, mas tem uma hora que não dá mais. Entendeu? Então, Sandrão, acho que a gente, no Congresso, a gente vai trabalhar depois. Eu tive 5 mandatos, e do 3º mandato que eu começo a trabalhar a questão racial. Depois eu viro presidente da Frente Parlamentar contra a discriminação racial, eu vou trabalhar muito forte dessa discussão, e depois eu viro o presidente da comissão que criou o Estatuto da Igualdade Racial. Então, hoje nós temos o Estatuto, que serve como base jurídica, mas, entendeu? A questão não está no parlamento, a questão está na sociedade como um todo. O racismo, ele um dia que você quiser, aí eu posso vir como professor aqui com você, para a gente discutir as origens do racismo no Brasil. Entendeu? Por quê? Porque o negro nunca foi considerado sujeito da história da construção dessa sociedade brasileira. Então, nós sempre fomos excluídos, entendeu? Excluídos o tempo todo. Então, por isso, quando você vê um médico negro, quando você vê um deputado negro, são exceções. E que nós deveríamos ser a maioria, porque se nós somos a maioria da sociedade. Com certeza. Mas só que nós somos a maioria no gueto, nas favelas. Entendeu? Se a gente entrar na Vila Vintém, a gente vai ver que a maioria que está lá é os negros. Se a gente entrar na Moretti, a maioria dos negros. Se a gente entrar na Vila Aliança, na Vila Kennedy, entendeu? No bolso de miséria é onde nós estamos até hoje, que a gente diz que é a nossa favela. O grande problema disso ainda, Carlos, ainda hoje, né, é exatamente o acesso. Nós ainda não temos acesso à educação, que é a principal ferramenta para a ascensão nossa, né? Então, ainda mais com a pandemia, ela veio exatamente a aumentar ainda mais esse desequilíbrio e você está certo. Você tá educacional. Certo, se a gente não tem, educação, eu não posso ser um médico, eu não posso ser um engenheiro, eu não posso almejar os grandes cargos porque eu não consigo competir. A oportunidade está lá, mas eu não tenho condições de competir com os outros. Mas aí é que é a grande questão. Mas isso tá, mas aí que se você parte do princípio que você tem direito a isso, então isso tem que ser a pauta do dia a dia. Essa tem que ser a pauta do dia a dia. Porque numa pandemia, as crianças não têm um laptop e uma internet, isso é uma violência. Nós temos que tratar a violência não pelo conceito físico, a violência física, mas quando você não tem o direito de acessar as ferramentas para você ter uma educação, para poder competir no mercado, isso é uma violência. A grande questão é que os pais não têm esse entendimento. Os pais não desenvolvem isso nos filhos. Assim, a nossa criação ainda é tentar aceitar aquilo
E ainda tem uns hipocritamente diz que isso é dom de Deus. Não, pobreza é dom de Deus. Pobreza é dom de Deus, porra nenhuma. Entendeu? Inventaram isso para ter pobre. Entendeu? É isso que você falou. Nós não temos oportunidade. E aí, como que pode, se nós pagamos mais impostos do que os ricos? Quem paga mais impostos são os pobres. Porque o pobre é retirado do arroz, do feijão, entendeu? Que paga todos os impostos. Então, o pobre já ganha pouco e paga o mesmo percentual do rico quando vai comprar o arroz, o feijão, os insumos de primeira necessidade, os alimentos de primeira necessidade. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Quando o pai olhar para o filho e saber que o filho não está conseguindo fazer, ele não tem que bater no filho, ele tem que bater em quem não deu oportunidade para aquele filho dele. Mas isso ele não faz. Ele diz que o filho não quer nada, que o filho não quer porcaria nenhuma, entendeu? Que quer repreender. Mas porque ele foi criado de não. É mais fácil bater na criança do que bater no sistema. Bater no sistema. Entendeu? Então, esse processo de educação nós temos que mudar. Então, assim, quando você vê um filho, que aí a gente diz, mas fulano passou para a universidade. Ele passou. Quantos negros estão fora? E se não tivesse a cota, aí piorou mais ainda. E que é uma grande discussão que, equivocadamente, algumas pessoas fazem. Os Estados Unidos teve cota por 40 anos. 40 anos nos Estados Unidos. Você tem milionário negro nos Estados Unidos. No Brasil, você não tem milionário negro. Milionário. Não é o cara da padaria, não. Nem Neymar é milionário. Lá você tem milionário negro, que não é 1, 2, 3, é vários. E esses caras sustentam a universidade particular, porque ela não tem universidade pública, para botar negro internamente. Então, é outro nível de consciência racial. É outro nível. A história deles é diferente da nossa. Isso. A gente ainda não tem essa consciência racial. Não tem, nem racial, nem social. Nem social. Por que nós não temos? Porque a elite branca ela é perversa. Por quê? Porque ela trabalha uma coisa no seu subconsciente, uma questão psicológica. O negro ele tem vergonha de ser negro. Por quê? Só falam desgraça. Vou pegar o exemplo. Pega a chacina que teve no Jacarezinho. Dos 28, 25 negros. 25 negros. O que isso representa? Aqueles garotos, coitado, que tudo era aviãozinho, entendeu? Aqueles garotos não tinham perspectiva na vida nenhuma. Se a gente for nas nossas comunidades aqui, não precisa ir lá, a gente vai lá ver quem está lá. Qual é a perspectiva? É diferente, e eu tive a oportunidade, quando você vai nos Estados Unidos, quando tem um movimento, quando acontece algo com o negro, primeira coisa é que o pastor da Igreja Batista Negra nos Estados Unidos, que quem faz um movimento lá diferente no Brasil, são os evangélicos. A chamada Igreja Negra Americana. Os pastores, sabe o que diz? Hoje é fulano, amanhã é meu filho. Vamos todos para a rua, vamos brigar. É o primeiro a chamar. Aqui não. Aqui a gente fica gritando igualzinho condenado. Aqui a gente fica gritando. Está lá um montão de negro na igreja, entendeu? Gritando. E aí? Lá é diferente. O culto lá é só questão racial o tempo todo. O tempo todo. Mas nós temos que levar em consideração. Nós temos que levar em consideração também que há uma diferença Brasil e Estados Unidos. Por quê? Aqui nós não temos racismo. E lá o racismo é declarado. Né? Aqui o racismo é velado. O racismo aqui é velado. É pior. E lá é declarado. Aí é que é negócio para você. Se a gente for se a gente trabalhar isso, essa semântica dessas palavras, o nosso racismo aqui é pior, porque o racismo ele entrou por dentro das pessoas. Ele tá. Se você pega um ônibus, um garoto negro entra sem camisa, caramba, não vai dar, porque ele já foi educado para isso, ele já foi trabalhado para isso, entendeu? Se você tem uma filha, a filha diz: pai, eu vou trazer meu namorado. Se o cara chega lá, é pretinho, danou-se.
Aí vai ter que conhecer quem é, quem não é, essas coisas todas. E eu estou falando de negro para negro. Falando de branco para negro, não tem nada. Porque o nosso racismo é um racismo estrutural. A criança, entendeu? O Mandela fala um negócio que é muito claro. Ninguém nasce racista, você cria o racismo na pessoa. Entendeu? Então, isso vai servindo sempre o lado negativo. Por isso que teu programa é extremamente importante, a tua plataforma é resgatar essa história do negro, contando a história de alguns negros que estão, entendeu, em cargo importante, para as pessoas terem referências positivas, entendeu? Ter referências positivas. Então, vou dar só um exemplo para você. Pô. Nós temos um Cefete parado dentro da Vila Kennedy. Há mais de 8 anos, amigo. Mas sabe o que entra na Vila Kennedy? Entra o Exército. O Exército vai para lá para, entender, ocupa. Mas por que o Cefete não está trabalhando? Você vai no conjunto Dom Jaime Câmara, você tem uma FIA que formou centenas de jovens parados lá dentro. Você tem a Praça do Conhecimento, ali em Padre Miguel, Padre que tinha Miguel. curso de inglês, várias questões, parado. Parado. Por quê? Porque o nosso povo tem essas lutas em segundo plano. Mas não entende que você não só quer comida, entendeu? Você quer diversão e arte, entendeu? Isso também tem que fazer, já faz parte de uma música. Então você tem que, essa que eu acho que é o trabalho que falta muito, entendeu? E hoje que eu faço esse tipo de trabalho, porque hoje eu dou aula em várias comunidades, preparando o jovem para fazer o pré-vestibular, entendeu? E o vestibular, uma forma de fazer com que ele vá para isso, a gente consiga ocupar esse espaço que é nosso. Não é nosso. O cara passa 12 anos na vida dele na escola particular. Aí, quando vai fazer o vestibular, vai para uma federal. Aí, o pobre, coitado, que está lá ralando, entendeu? O negro pobre ralando numa comunidade, na escola pública, aí depois tem que pagar na faculdade. E quem paga a faculdade para o filho do rico somos nós. Porque se é a escola federal, sai do nosso provento. Então, eu acho que assim, tem uma demanda muito reprimida, que eu acho que nós podemos estar falando, nós podemos estar discutindo, mas a questão, para mim, central hoje, nós temos que contar a verdadeira história nesse país. Os nossos livros ainda são os livros que não trabalham a consciência. Por mais que a campanha que a gente tenha fazendo, a partir da lei 10.639, que é a partir de 2008, que é chamado Estudo da África, os professores, a maioria, não querem dar. Não querem dar. Sabe por que não querem dar? Porque, no fundo, eles não conhecem. E, no fundo, é porque são racistas. Porque, se começar a discutir parar de dizer que o negro que veio para cá era analfabeto, que era emboçal, quando ele começa a descobrir a história dos maleios, dos reis que vieram para cá, que eram os maleios negros muçulmanos que faziam a contabilidade das oficinas, que a gente já tinha os maiores carpinteiros, entendeu? Porque em algumas regiões da África esse pessoal já fazia embarcações, entendeu? De navios, entendeu? Pequenas embarcações. Então eles tinham todo um conhecimento. Como é que você vai tocar um canavial, entendeu? Se as pessoas não têm um conhecimento lá, entendeu? Internamente. Então isso você vai formando. Você vai formando a cabeça dessas pessoas, você vai trabalhando isso, você vai discutindo. Então, por isso que eu vejo que há uma importância enorme, que é pelo processo da educação que a gente tem que mudar. Mas não essa educação bancária que você tem que só enfiar na cabeça das pessoas, mas uma educação que você passa a refletir, que você pegue um exemplo e comece a trabalhar, entendeu? Vou dar só exemplo. Aonde você mora aí? Perto de onde você mora, tem o maior vazador de lixo. Xará, isso é a maior potência de energia. Se a população aí tivesse consciência, todo mundo era para travar uma luta para quê? Gás para que vocês metano. tirassem o gás daí. E isso nós já temos experiência no Brasil. Nós já temos experiência isso no Brasil, de lugares onde tinha um lixão e as pessoas são atendidas. Eu me lembro, porque eu fui uma vez num município chamado Sapucaia, lá perto de Além Paraíba, antes de atravessar para Minas. E aí eu fui ver um projeto de gás, que era feito da fezes do porco. Rapaz, eles iam
enchendo a fezes tão grande que ali depois ia saindo gás. E aí eu vou para a cozinha, tem tanto gás que tem que ficar ligado o tempo todo. Da O mesma forma como excesso. é na, Uhum. os gás, entendeu? Que fica jogando, que aquilo ali é gás. A mesma coisa lá, eu digo assim, puxa vida, né? E a gente não poderia, O e a gente pagando desperdício de o absurdo de um bujão de gás aí, entendeu? Essas coisas todas. Por quê? Porque isso é ecologia limpa, entendeu? Nós não temos essa consciência. Não tem por quê? Porque não deixaram a gente ter. É perverso. As escolas não ensinam isso. A escola vai falar para o quê? A garotada sabe muito de Revolução Francesa, entendeu? Vai falar dos franceses, vai falar isso, aquilo, outro, entendeu? O cara não sabe nem dos heróis dele. É. Ele não conhece Mas nem a história do bairro dele, a gente tem um entendeu? problema que a nossa história, né, é uma história contada pelo colonizador, né? E Isso, até hoje é uma história branca. Nós não temos isso heróis aí. negros, agora que temos zumbi aí, que é o que E entra e se aí, fala muito, muito é, superficialmente quando se aborda zumbi. Mas temos vários heróis e um único negro isso. ali que é abordado É, superficialmente. quando você olha só, se fosse professor de ensino fundamental, eu ia discutir com as crianças. Nós estamos em plena pandemia, né? Por que a gente não discute com as crianças sobre a revolta da vacina no Brasil? O Rio de Janeiro é precursor disso, e foram os negros que fizeram a revolta da vacina. Entendeu? Pô, vamos lá naquela época, vamos ver o que a gente pode comparar um pouco com aquela realidade do início do século XX, entendeu? No início do século XX, para hoje para o século XXI. O que tinha, o que monta, o que não monta, entendeu? Então, é essa questão em que você está corretíssimo. A história é contada pelo branco, a história é sempre contada pelos aqueles que venceram, entendeu? Nunca deram a voz, e agora a gente tem alguns escritores negros que aí se manifestam, que falam a nossa realidade. Só para dar exemplo para você, na nossa região, ali em Camará, do lado ali daquele conjunto do Sapo, ali era uma fazenda. Ali nós temos a fazenda do Viegas. Tu tem uma senzala ali. Tem cara que está ali 50 anos, nunca foi lá ver a fazenda. Há 50 É, anos nunca foi. Não sabe, entendeu? Não é porque não foi estimulado. Você falar da história de Bangu, que é história linda, uma história. Poucas escolas falam isso, aí você vai ter que procurar. Por quê? Porque não tem. Porque a nossa educação não é uma educação que faça questionar. Você é uma educação que enquadra. E se você ter cuidado, eu que sou professor na área de direito, o negro vira branco. O negro vira branco pela educação. isso. Negro virado. E eles chegam um ponto de dizer: não, eu estou aqui na faculdade porque sou negão, por que o outro não está, meu amigo? Porque você teve uma oportunidade que aquele outro não teve. Pega a tua trajetória de vida. Você teve uma trajetória. No meu caso, se eu não fosse estudar na escola da rede ferroviária, eu não seria o homem que eu sou hoje. Foi a escola, foi a educação que me fez o que eu sou hoje. Eu sou de uma geração que todos aqueles que foram para o Senai têm uma vida equilibrada. Quando eu paro no Ponto Chique em Padre Miguel para conversar, todo mundo ali fez Senai da nossa época, da nossa geração. Então, hoje, para você botar uma criança no Senai, tu tem que pagar, pô. E é dinheiro público, é dos S's, que é uma vergonha um negócio desse, que deveria ser de graça, para as crianças saírem dali e ter uma profissão realmente. Eu fiz Senai também. Então, aí você fez Senai, você sabe, entendeu? Você sabe o que é o orgulho, você saber dizer que eu tenho uma profissão. Torneiro mecânico. Pô, torneio mecânico aí, entendeu? É elite metalúrgica, entendeu? É verdade, elite metalúrgica, porra. Para você ser torneiro, tu tem que ser muito bom. Na rede ferroviária era isso, que você tinha uma série metódica para passar, a maior nota era torneiro mecânico. A minha nota era 4, entendeu? Era a quarta nota. Aí depois vinha a parte de eletricidade, depois veio a ajustagem, para depois vir metalurgia, para depois ir para marcenaria, aí depois ia para solda, entendeu? Que era a última nota era de solda. Entendeu? Então, para você ver, entendeu? Que essas questões a gente tem que voltar à ordem do dia, bicho. Porque não dá mais para a gente, entendeu? Achar que é justo a gente ver essa garotada, entendeu? Essa garotada de bicicleta com
com um negócio nas costas, entendeu? Entregando comida, e não pode nem comer aquela comida que está ali, ele não tem isso. A gente acha isso, entendeu? Acha isso bonito, bonito nada. Vai no centro do Bangu, já essa hora. Já estão todos lá esperando que vai bater entendeu? Vai ficar olhando no aplicativo para onde que ele tem que entregar. Então, uma miséria violenta. Não dá para a gente ficar batendo palma para ver os garotos mototáxis para tudo quanto é lá na nossa região. Isso é desemprego. Isso não é emprego. Entendeu? Eu acredito que a mudança está em nós, né? Mas é uma mudança a longo prazo. Não vai acontecer, né? De maneira breve. E eu acho que são ferramentas como esse canal, por exemplo, e outras ferramentas que vão fazer com que pessoas como você sejam vistas e digam, pô, ele conseguiu, eu também posso conseguir. Mas temos que saber o seguinte, não é só ter pensamento positivo que eu vou estar lá, não. Não é só querer que eu vou conseguir chegar, não, né? Então a gente vai precisar de muita luta, muita batalha e precisar também de uma educação com muito mais qualidade, porque o mundo é competitivo. Não, então, a gente está numa sociedade capitalista. Por mais que eu renegue o capitalismo, a gente está numa sociedade capitalista. Então, na sociedade capitalista, ela é competitiva. E no Brasil é pior ainda, que ela é sangrenta. Ela é uma competição sangrenta, é uma competição de massacre um pelo outro. Entendeu? O capitalismo sempre tem que ter um bolsão de miséria. Isso é a essência do capitalismo. Ele precisa de ter um bolsão de miséria para quando você chegar a algum empreguinho e dizer, se você não ficar bem aqui, você vai volta para aquele bolsão lá, hein? Entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter esse nível de consciência, O nível de consciência ele é importante. O seu voto no sistema democrático, eu que defendo a democracia, o voto é a coisa mais importante. Você não pode votar porque gosta do fulano, que gostou de discurso do fulano. Tu tem que saber a história dessa pessoa, o que ela defende, o que não defende, entendeu? Como é que é, aonde que ela teve, aonde que não teve. Então, por quê? Porque eles deterioraram tanto a política que as pessoas, não, eu não discuto política, bicho, então tu não vive. Então, tu não vive. E eles fizeram a cabeça das pessoas que a coisa. Mas então, quando na hora de votar, eu não vou votar porque o cara é do meu bairro. Que porra, que negócio de bairro? O voto ele é universal. E tem uma outra coisa. Você não tem que votar num político porque é melhor para você. Né? Tem que ser pelo coletivo. Não é porque é melhor. Então... Eu vou votar nele porque é melhor para mim hoje. Não. Né? Nós temos que ter a consciência de que eu vou votar nele porque vai ser melhor para a minha região. Melhor para a minha cidade, melhor para o meu estado, melhor para o meu país. É isso que a gente tem que começar a pensar nisso. A gente não tem essa consciência ainda. Eu, quando eu era deputado, eu adorava quando alguém chegava assim, pô, te vi você, eu ouvi você na Voz do Brasil, no teu projeto que tu tá brigando, isso e aquilo outro. Pô, isso era a maior satisfação para mim. Porque o cara não vinha para mim, pô, eu estou desempregado, ou isso, aquilo outro e tal. E eu dizia, você viu lá o que eu falei? Qual é a luta geral? O que a gente está pensando sobre a questão do desemprego, sobre a questão racial, sobre a questão da educação, tal. E isso move. Mas o que eles trabalham? Eles trabalham com a miséria do nosso povo. Eles trabalham com a miséria do nosso povo. Entendeu? Então, eles aproveitam da miséria do nosso povo para eleger. Eu desafio. Mas, assim, se as pessoas sabem o que os vereadores estão votando na Câmara do Rio de Janeiro, não sabe. Aí esse cara tem a relação contigo no dia a dia e você não sabe que esse cara está votando contra você, pô. Quando fala contra você, está votando contra a comunidade, Sim. O povo mais pobre. É isso que a gente precisa entender, entendeu? A gente precisa trabalhar. Tem que parar com esse negócio. Porque o cara mora aqui em Bangu, aí ele sabe do norte. Ele sabe. Vamos brincar. Mas ele mora só fisicamente. Agora, ideologicamente, ele está em Bangu? Ele está com as lutas, entendeu, internamente. Então, nós temos uma série de lutas da nossa região aqui na Zona Oeste que é enorme. Muita coisa. É o CRAS que não tem mais, lá em cima está fechado, lá no São Bento. É a nave do conhecimento parada. É as clínicas da família que estão uma porcaria, não tem médico, não tem nada.
Não tem mesmo. Não é? Você vai aí. Eu sei porque as pessoas me encontram no meio da rua e vêm falar comigo, entendeu? Eu vou lá. Pô, essa semana eu fui para a porta lá da nave de conhecimento, ali em Padre Miguel, num ponto chique, pô, no conjunto. É uma vergonha. A gente vê aquilo, entendeu? Como eu vi funcionar, a gente vê aquilo hoje tudo parado. E aí? Entendeu? Essas são as lutas que a gente tem que travar, que a gente tem que. Por quê? Porque for funcionando, vai a garotada para lá, entendeu? Vai a terceira idade, vai isso, aquilo, do que ficar um montão de velho lá no centro de Bangu, desculpa a expressão, ficar jogando dominó o tempo todo, esperando a morte. Ali eles estão esperando a morte. Muitos chegam lá 6 horas da manhã e só sai à tarde. O que esse cara está vivendo? Ele está vegetando. É isso que a gente precisa estar compreendendo, a gente precisa estar discutindo, a gente precisa... E uma coisa que a gente tem que botar, ninguém dá nada para nós, a gente paga tudo. Tudo que imagine você paga. É uma vergonha. Você já viu a situação dos nossos ônibus? Já viu? Porra, entra dentro do nosso... É uma vergonha. É uma vergonha, Sérgio. Uma vergonha o que eles fazem. Os ônibus quebram no meio da rua, entendeu? Porra, é barata para tudo quanto é lado. É uma vergonha. É assim que eles tratam o nosso povo. Por quê? Porque eles dizem que quem mora no subúrbio, quem entendeu, pouco se importa. Pouco se importa. Mas isso é porque a gente também é muito desunido. A gente não tem essa formação, a gente não tem a formação política, a formação social, a formação racial, a formação de gênero, a gente não tem. Em plena pandemia, hoje, nós estamos vendo o índice de violência contra as mulheres aumentando cada vez mais. Entendeu? Então, é uma longa. Eu acho que você, como eu também, nós não vamos ver essa mudança, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Você está fazendo essa parte com esse programa. É isso que cada um tem que fazer alguma coisa. Não vamos esperar, entendeu? Então, o cara que gosta de jogar bola, pega as crianças, vamos lá, mas antes de botar a bola, ó, conta uma história para ela, conta a realidade daquele local, o que é isso, o que está aquilo outro. Entendeu? Então, é essa. As escolas, eu sou de um período que as escolas tinham um entrelaçamento muito com o bairro que a gente morava. E hoje não, as escolas são prédios fixos, locais fixos, que as pessoas chegam lá, dá aula e prum, some. Entra e sai, não tem acabou. não tem uma relação do dia a dia. Não tem uma relação do dia a dia. Você tinha a professora como a sua confidente. Você ia lá, conversava com ela, para ela te contar, você chegava mais cedo, e de repente você estava na rua, daqui a pouco, lá está passando minha professora lá, entendeu? Isso assim, era um negócio assim legal. E isso você foi perdendo. Isso para nós é muito ruim, porque você perde essas referências das escolas inteiramente. Então, eu queria agradecer para você aí, que a gente já vai quase para uma hora e meia de programa, entendeu? E estou à disposição o dia que você quiser, entendeu? A gente está junto aí. Eu vou querer jantar com você para a gente ter um bate-papo histórico. Agora, nesse bate-papo histórico, vai ser você falando e eu absorvendo esse conhecimento. Né? Porque essa parte histórica ainda me falta muito. Eu estou começando a ler algumas coisas para ter mais entendimento, mais compreensão. Eu vou aproveitar que está aqui, tem um cara que é muito bom, porque primeiro a gente tem que entender a sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem um escritor chamado José Murilo de Carvalho. Ele tem muito, tem um Bestanizado, Formação da Sociedade Brasileira, qualquer livro. Bota lá, José Murilo de Carvalho. Vai aparecer. É um sociólogo, não é de esquerda, vou logo dizendo, não é de esquerda, entendeu? Mas ele retrata a história real do Brasil, como constrói a sociedade. Vou dar só um exemplo para você. No Brasil, não sendo a abolição da escravidão, que foi um processo de luta, de organização dos negros, que muitos acham que só foi a princesa Isabel que assinou, mas os negros lutaram, os negros brigaram para ter escravidão. Uma pressão, né? O restante é muito acordo da elite. Há muito acordo da elite. Então, o que acontece? A República tem um livro dele, José Murilo de Carvalho, que fala assim, Bestanizado. O que é Bestanizado? Um belo dia, está a bandinha tocando no Campo de Santana, as pessoas começam a perguntar assim, o que é isso? O cara diz, é uma tal de república que vai ser montada aí no Brasil. Deu para entender? Por quê? Porque a república foi um acordo da elite. Por exemplo, o povo mesmo nem sabe, nem participou, não tem noção de forma nenhuma.
Entendeu? Então, é esse que é o grande... No Brasil, a gente sempre teve acordo das elites internamente. Então, as mudanças são muito a partir dos acordos da elite. E o povo sempre fica bestanizado esperando do outro lado. Então, nós temos que mudar essa história. Nós temos que contar a história de resistência, da onde que surgiu, como é que surgiu, porque, onde que veio, por que, entendeu? Por que os negros que vieram têm diferença dos negros que vieram para a região sudeste, diferente dos negros que vieram lá para o nordeste. Como é que é isso, entendeu? Como é que entrelaça essa discussão? Por que os imigrantes vêm para o Brasil? A Europa estava numa grande crise. Por que isso? Para onde foram esses negros? Porque quando a princesa Isabel assina a abolição, logo depois cria-se o código, logo depois muda-se o Código Penal no brasileiro, e tem a palavra chamada vadiagem. Vadiagem é coisa contra preto, porque a gente não tinha emprego, então prendia o cara. Sabe para onde que eles botavam quando estava preso? Eles botavam para trabalhar no serviço público, mas de graça, pelo um prato de comida. Então era escravidão de novo. Aí botava o cara para abrir estrada, para botar para trabalhar na ferrovia, entendeu? Então, essa que é a história que não contam para nós. Então, eu quero terminar com dizendo assim, a sociedade, a elite branca brasileira tem uma dívida com o povo negro. Tem uma dívida com o povo negro. Então, o povo negro tem que ter apoio, educação, saúde, médico, entendeu? Porque se tem riqueza nesse país, historicamente, agradeço o povo negro. Eu agradeço o povo negro que morreu centenas e centenas e milhares de descendentes nossos para a gente ter esse país rico como está. O Brasil não é pobre, ele é mal administrado e a política social dentro dele não existe. Não é à toa que, na pandemia, cresceu 10% de milionários no Brasil. Então, não é um país pobre. Entendeu? Tem algo É um errado povo nessa pobre. divisão. É um povo pobre. Tem alguma coisa, essa divisão é que está errado. Não pode, entendeu? Não pode um negócio desse. Em plena pandemia, 10% vira milionário do que já tinha. Pô, é um negócio de louco, entendeu? Então não pode. Então eu quero terminar dizendo, a elite branca tem uma dívida conosco e ela tem que ter, nós temos que ter a reparação histórica no nosso país, entendeu? A reparação histórica. Eu quero entrar na clínica de família e ver lá mais de 60% de médicos e médicas negras. Exato. Eu não quero só ter enfermeira negra, não. Eu quero ver médicos e médicas negras lá, porque nós somos a maioria da sociedade. É Por que eu só vejo só como a minha irmã, que é enfermeira, que é negona? Não é isso. Falou, Cláudio? Obrigado, Muito obrigado por tudo aí. Carlos Santana, eu queria agradecer aqui e muito obrigado por você compartilhar um pouco da sua história, né? Um pouco da sua vivência política, social, compartilhar um pouco da sua seu conhecimento racial e vamos bater sempre firmemente nessa questão que o lugar do preto é onde ele quiser, né? Então, vamos brigar por isso, né? Carlos Santana, muito obrigado. Carlos Santana tinha que ser preto. Obrigado, meu querido. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade, meu querido. Eu que agradeço. Valeu. Deixa eu parar aqui.